Bom, agora vamos falar das eleições na Argentina, porque a terceira colocada das eleições presidenciais, Patricia Bullrich, anunciou apoio ao candidato Javier Milei no segundo turno, marcado para o dia 19 de novembro. Segundo o jornal Clarín, Bullrich foi à casa do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, na madrugada desta quarta-feira, para informá-lo da decisão de apoiar Milei. Ela recebeu o apoio de Macri. E hoje à tarde ela falou a jornalistas sobre essa decisão. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. Hoy creemos que hay que unir fuerzas para um objetivo superior. Assunto para o nosso correspondente Carlo Cauti, que passou uma semana na Argentina, em Buenos Aires, conversando com muita gente, além de tomar vinho e comer bife de chouriço. Conta pra gente qual é o peso do apoio da Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar, né, candidata ao Javier Milei nesse momento, Carlos. Qual é o peso político? Um peso gigantesco, Paula, porque o apoio da Bullrich ao Milei poderia garantir a vitória para o candidato liberal e poderia, assim, chegar à Casa Rosada, porque a gente somar os votos da Bullrich e do Milei, superamos 50% mais um nos votos, né? Estamos falando de 30% mais ou menos do Milei e 23% mais ou menos da Bullrich, juntos fazem 53% dos votos. Agora, não todos os votos da Bullrich irão para o Milei, porque parte da coalizão no Juntos por el Cambio não é simpática ao Milei, mas boa parte desses votos irão com certeza para o candidato liberal, até porque eles votarão contra o Massa, né? Votarão contra o peronismo. A própria Bullrich falou isso, né? Duas palavras interessantes na frase dela. Ela falou que o governo é um governo mafioso que envergonha o país, né? Então, palavras duríssimas, palavras que o próprio Milei, no seu discurso após o resultado deste domingo, eu estava lá quando ele discursou, eu ouvi isso ao vivo, ele chamou a atual gestão de uma gestão criminal. Você está falando que lá na Argentina tem uma organização criminosa que está gerenciando o poder, vários escândalos de corrupção que ocorreram no passado mostram isso, vários processos também que a ex-presidente e agora vice-presidente Cristina Kirchner está enfrentando por corrupção, até por envolvimento com os atentados terroristas contra a Embaixada de Israel e a Associação Mútua Israelense de Assistência. Nos anos 90, ela teria encobertado o Irã, o movimento do Irã, em troca de dinheiro, e o ex-procurador que estava investigando sobre o caso acabou sendo encontrado morto em seu apartamento. Então, história muito tórrida essa que envolve os governos dos Kirchners e do atual presidente Alberto Fernandes, tanto que nenhum dos dois apareceu na campanha do Massa, porque, como a Patricia Bullrich falou, são personagens que envergonham os argentinos estando lá na Casa Rosada. A questão é se isso vai ser suficiente, porque, como a gente falou aqui, né, Paula, o Brasil está ajudando com a artilharia pesada a campanha do Massa. Os marqueteiros do Lula chegaram lá em Buenos Aires e já iniciaram a trabalhar. Eles até estão mudando da campanha do Massa, né? Massa, lembramos que é ministro da Economia do atual governo e é o ministro da Economia que entregou ao país 180% de inflação, uma desvalorização brutal do peso, uma recessão de 3%, metade da população abaixo da linha da pobreza e mesmo assim ele é candidato. Qual que foi a solução dos marqueteiros do Lula lá na Argentina? Se não podemos falar da economia, vamos fazer a campanha do ministro da Economia sem falar de economia. Então, estou falando de tudo menos que de economia. Vamos falar de luta contra o fascismo, vamos falar de solidariedade nacional, de juntar os argentinos em volta de um destino comum, mas não da economia. Ou seja, a redução brutal do padrão de vida dos argentinos por culpa da má gestão econômica do atual governo e do ministro candidato simplesmente é ignorada. E vamos falar, então, de unicórnios e arco-íris, né, para ver se a gente consegue conquistar algum tipo de voto. Obviamente, isso é inaceitável para os argentinos sérios e a Patricia Bullrich mostrou seriedade, mostrou responsabilidade para tirar aquilo que eles mesmos definem, né, como uma organização mafiosa no comando do país vizinho. Lembrando que 2/3 dos argentinos votaram para um cambiamento, para uma mudança, né, na atual gestão argentina. Ou seja, somente 1/3 dos argentinos votou para o candidato oficialista, governista.
Pois é, Flávio, o Carlos já apontou a importância do apoio da Patrícia Bullrich nesse momento. Agora resta saber se vai ser suficiente, né, para levar Javier Milei à vitória nesse segundo turno que vai ocorrer no dia 19 de novembro. Definitivamente o Milei vai precisar mudar algumas coisas na sua campanha, né? Ele começou, na verdade, fazendo um trabalho bastante chocante, tal como algumas outras figuras do que é chamado, né, da direita, que na verdade engloba muita gente extremamente diferente uns dos outros. E quando apareceu em algumas das pesquisas dizendo que ele ganharia em primeiro turno, ele acabou fazendo muitas polêmicas, né? Parece que não fez lá uma campanha muito aguerrida, aquela campanha de rua, estava num clima de já ganhou ali muito grande. E a Patrícia Bullrich começou a subir um pouco nas pesquisas também. O Sérgio Massa acabou ganhando muitos votos, né? Ele parece ter ganhado, assim, 3 milhões de eleitores, assim, mas muito rapidamente da última pesquisa para o dia das eleições, uma coisa que chamou a atenção, vamos dizer, negativamente, com certa suspicácia de algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil, e da própria campanha do Milei, que já comentou aí sobre alguns problemas de risco de fraude. O Javier Milei, agora às 6 horas, ele postou uma foto de um leão abraçado a um pato, né, no seu Twitter. Olha lá a foto. A Bullrich, ela é chamada de a Pata Bullrich, né, seria o apelido dela. E ele com essa juba, né, de leão, fez aí um meme para celebrar essa união. A união do Macri, a meu ver, é muito mais importante do que a da Patrícia, né? O Milei conseguiu aí o apoio do Macri, mas deveria se mostrar muito mais próximo a ele, porque o Macri representa aquela, vamos dizer, direita normal, sabe? Aquela direita que não dá certo quando governa, mas é que ela aparece como uma certa normalidade para o público, principalmente para o público estrangeiro. E o Milei é essa pessoa, né? Vamos dizer, disruptiva, na mais singela das hipóteses, né? Uma pessoa que conversa com seu próprio cachorro, clonado. Quer dizer, ele é uma figura assim, muito emblemática ali, e ele conseguiu um certo apoio do Macri, agora conseguiu esse apoio da Bullrich. Resta saber se vai ser o suficiente para o caso do Massa, porque essa eleição ela também teve uma abstenção absurda e a principal província, pouca gente sabe da geografia da Argentina, eu também fui pesquisar isso só agora. A Argentina praticamente tem 65% de eleitorado em 3 cidades, quer dizer, é um país com uma vasta extensão territorial, mas a maior parte do país é um deserto. Então, tirando-se a eleição para Buenos Aires, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Sérgio Massa lá já tirou, né, o seu candidato, deixa o outro ganhar, mas aí pouca gente, né, muito menos gente vai votar ali em Buenos Aires, que vai representar um enorme percentual. Então, essas eleições ainda vão dar muito o que falar.